Olá, pessoal! Levando em consideração que vocês já conheceram um pouco sobre a necrose tubular aguda e a nefrite intersticial aguda, agora nós vamos abordar de uma forma um pouco mais aprofundada a lesão renal aguda. Ou, como eu gosto de chamar, o que fazer quando a creatinina aumenta e ou a diurese diminui. Para a gente entender isso de uma forma mais detalhada, primeiro a gente precisa identificar o porquê que é importante saber lesão renal aguda. Basicamente, é importante saber sobre lesão renal aguda porque ela é muito frequente. Cerca de 30% das internações em UTIs vão evoluir com lesão renal aguda e 5% das internações hospitalares no geral. É importante frisar que esses números eles vão variar de acordo com o serviço. Serviços com qualidade inferior vão apresentar uma incidência maior de lesão renal aguda. Além de muito prevalente, ela está associada a uma letalidade aumentada. Cerca de 78% dos pacientes que evoluem com lesão renal aguda com necessidade de diálise vão evoluir para óbito. Dessa forma, estamos falando de uma doença prevalente e também letal. Para a gente poder conduzir um paciente, nós podemos dividir a nossa abordagem em 3 passos. O primeiro passo é identificar se existe ou não lesão renal aguda. O segundo passo, naqueles pacientes com lesão renal aguda, é compreender qual é a etiologia, ou seja, por que isso aconteceu. E num terceiro passo, a gente vai definir as estratégias para tratar e manejar esse doente a longo prazo. No nosso primeiro passo, que é identificar se existe ou não lesão renal aguda, nós vamos perpassar por esses 3 pacientes. O primeiro paciente é um homem de 68 anos. Ele dá entrada na emergência com um quadro de náusea há 3 dias, associado a disúria, estrangúria e febre há 6 dias. Ele refere sede e redução não quantificada do volume urinário nos últimos 4 dias. Ele é hipertenso e faz uso de hidroclorotiazida e losartana há 10 anos. Na admissão, ele está com 88 batimentos por minuto, hipotenso, uma hipotensão que piora quando o paciente fica em ortostase. Além disso, ele tem um turgor da pele reduzido, ele não tem edemas, as mucosas estão secas, ele não tem sinais de congestão pulmonar e um abdômen inocente. A creatinina dele de admissão é de 4,1 mg por decilitro e a ureia de 250 mg por decilitro. A segunda paciente é uma mulher de 68 anos encaminhada pelo PSF por apresentar dinamia, astenia, perda ponderal, hipotensão ortostática, náusea e se encontrar hipocorada com hemoglobina de 5,5. O motivo de encaminhamento dela foi basicamente para a realização de hemotransfusão na emergência. Ela é hipertensa, diabética e possui insuficiência cardíaca. Ela está em uso de losartana, hidroclorotiazida e metformina. Ela não tem relato de perdas sanguíneas e existe um relato de aumento da diurese noturna. O médico da emergência, curioso com a etiologia da anemia, solicitou uma creatinina que veio com o resultado 8,3 mg por decilitro e uma ureia com o resultado de 320 mg por decilitro. A terceira e última paciente é uma mulher de 45 anos internada para tratamento de sepse urinária que se encontra no 7º dia de gentamicina, um antibiótico da classe dos aminoglicosídeos, e que está evoluindo com melhora dos parâmetros clínicos e hemodinâmicos. Ela não tem comorbidades prévias, sua creatinina da admissão foi de 0,7 mg por decilitro, sua pressão é 12/7, ela não está em uso de drogas vasoativas, está com a frequência cardíaca normal e não tem sinais de congestão
ela tem uma creatinina atual de 1,7 mg por decilitro e uma ureia de 85 mg por decilitro. Existe lesão renal aguda para algum desses 3 pacientes? Para responder essa pergunta, a gente precisa entender qual é o conceito de lesão renal aguda. A definição de injúria renal aguda ou lesão renal aguda é basicamente uma queda abrupta da função renal, que, diferente da doença renal crônica, costuma ser reversível. Uma definição que nos diz que essa doença trata-se de uma queda abrupta da função renal não nos diz muita coisa, concordam? É um termo muito abrangente. Logo, ele nos impossibilita chegar a conclusões pré-definidas para cada paciente de forma unanimizada. E acreditem que até 2004, na verdade, a definição era basicamente essa. Isso significa que até 2004, ou seja, há não muito tempo atrás, existiam mais de 35 formas de diagnosticar e classificar uma lesão renal aguda no mundo. Isso prejudicou bastante a compreensão da doença, do seu prognóstico, da sua incidência e também das formas mais adequadas de manejá-la. Depois de muito tempo, em torno de 2012, surgiram os critérios do KDIGO. Antes dele, houveram outros que foram deixados para trás e atualmente o KDIGO ele é estabelecido como uma forma de diagnosticar uma lesão renal aguda. E essa lesão renal aguda vai ser definida como um aumento maior do que 0,3 da creatinina sérica basal do paciente em 48 horas, um aumento maior do que 50% da creatinina sérica basal em 7 dias, ou uma diurese menor do que 0,5 ml/kh em 6 horas. Ou seja, se eu tenho um paciente com 0,7 de creatinina e em 48 horas esse paciente evolui para 1,2 de creatinina, ele tem lesão renal aguda, porque ele tem um aumento maior do que 0,3. Se eu tenho um paciente internado com a creatinina de 1 e até o 7º dia ele evolui para uma creatinina de cerca de 1,5, esse paciente tem lesão renal aguda, porque ele teve um aumento maior do que 50% da creatinina sérica basal. Se a sua diurese for menor do que 0,5 ml/kh, em 6 horas, ele também vai ser definido como lesão renal aguda. Esses critérios, eles vão permitir para a gente estadiar o paciente em 3 estágios, que vão levar em consideração a creatinina basal do paciente, o aumento que aconteceu a partir dela e a queda da diurese em horas. Não é necessário decorar estes critérios, embora seja importante saber que eles existem e que, ao fazer o diagnóstico de lesão renal aguda, nós devemos tentar categorizar esses pacientes. Essa classificação, ela nos permite uniformizar e entender a gravidade e a possibilidade de desfecho para esses doentes, mas é importante lembrar que ela não vai definir a conduta. Voltando para os nossos 3 casos clínicos, nós nos perguntamos: existe lesão renal aguda? Basicamente, utilizando aqueles critérios do KDIGO de 2012, nós podemos falar que a nossa terceira paciente possui, sim, lesão renal aguda. Afinal de contas, a creatinina de admissão dela foi de 0,7 mg por decilitro. No 7º dia, a creatinina dessa paciente é 1,7, ou seja, essa paciente aumentou mais de 50% da creatinina sérica basal dela em 7 dias. Logo, ela tem lesão renal aguda. Quanto aos pacientes 1 e 2, é difícil compreender se existe ou não lesão renal aguda nessa situação, uma vez que não é nos dada a informação de qual era a creatinina de base desses doentes. Se a gente for entender o contexto clínico, avaliar a história clínica e a apresentação desses
pacientes, nós podemos supor que o paciente 1 possui, sim, uma lesão renal aguda. Afinal de contas, o quadro dele parece ter acontecido de forma abrupta e esse paciente foi encaminhado com um quadro agudo. Já a paciente do 2, provavelmente ela não tem uma lesão renal aguda. É muito provável que ela tenha uma doença renal crônica. Afinal de contas, ela tem escórias muito elevadas, sem sinais de uremia ou de gravidade. Além disso, ela apresenta anemia. Anemia que pode ser um dos componentes clínicos da doença renal crônica em estágios finais. Basicamente, nós podemos dizer que nós não podemos definir a lesão renal aguda nesses doentes. E como que eu vou definir lesão renal aguda se eu desconheço a creatinina sérica de base de um paciente? Para isso, nós podemos utilizar algumas tabelas que estimam qual seria a creatinina de base para um indivíduo por determinado sexo, etnia e idade. Nesse caso, pacientes eram maiores do que 65 anos, como homem, ele deveria ter 1 de creatinina e como mulher, ela deveria ter 0,8 de creatinina. E não é isso que a gente vê. A gente vê o homem com 4,1 e a mulher com 8,3. Mesmo entendendo que a creatinina está aumentada em comparação ao que deveria ser, nós ainda vamos ter que nos vincular à questão da história clínica do doente para poder achar que ele tem ou não lesão renal aguda. Mais para frente, nós vamos poder entender como a gente vai diferenciar isso de uma forma mais clara e menos empírica. O estadiamento desses pacientes, como nós vimos, vai ser feito através dos critérios de classificação do CADIGO. E se a gente for observar aqui a nossa paciente do 3, ela vai estar no estágio 2, porque ela teve um aumento de 2 vezes a creatinina sérica basal. O nosso paciente do 1, ele tem uma creatinina sérica maior do que 4, o que o coloca no CADIGO 3. E o nosso paciente do 2, nós não vamos classificá-lo através do CADIGO, afinal de contas, nós acreditamos que pela história clínica ele tem uma doença renal crônica e não uma lesão renal aguda. Então, sim, CADIGO 2 para paciente 3. Para o paciente 1, nós temos um CADIGO 3, muito provavelmente uma lesão renal aguda. Na nossa paciente do 2, nós não vamos classificar, afinal de contas, nós achamos que ela tem uma doença renal crônica. E qual é a taxa de filtração glomerular desses 3 pacientes? Nós vamos calcular a taxa de filtração glomerular de um paciente com lesão renal aguda através do CKD-EPI? Não. Como nós vimos na primeira aula sobre avaliação da função renal, os cálculos e as fórmulas de taxa de filtração glomerular estimada, elas não são apropriadas para serem aplicadas em pacientes com lesão renal aguda. Na lesão renal aguda, essas calculadoras não servem para nada. Isso acontece basicamente porque nessas situações não existe correspondência entre o aumento ou a queda da creatinina com a taxa de filtração glomerular estimada através de fórmulas. Nós podemos entender que aumentos superiores a 50% nos valores basais da creatinina geralmente vão corresponder a uma queda muito grande da taxa de filtração glomerular, geralmente a colocando menor do que 20 ml por minuto. Nessa situação, então, nós não vamos avaliar a taxa de filtração glomerular do paciente 1 e do paciente 3. E como a gente acredita que a paciente 2 ela tem, na verdade, doença renal crônica, nela sim nós poderíamos calcular a taxa de filtração glomerular pelo CKD-EPI, que seria de 4,2 ml por minuto, por se tratar de uma paciente crônica. Uma vez que a gente já reconheceu se existe ou não
lesão renal aguda, nosso segundo passo é entender por que isso aconteceu. A etiologia da lesão renal aguda, ela pode ser agrupada de uma forma didática em pré-renal, renal e pós-renal. Quando a gente fala de pré-renal, nós estamos falando de um comprometimento que envolve a perfusão renal. Quando a gente fala de um quadro renal, a gente está falando de doenças que vão levar a comprometimento de glomérulos e de túbulos e do interstício renal. E quando falamos de pós-renal, nós estamos falando de causas obstrutivas. Geralmente, a sua frequência ela vai variar do paciente que está interno do paciente crítico de UTI. No paciente crítico, 35% das lesões renais agudas elas vão acontecer devido a distúrbios pré-renais, 55% por causas renais e 10% por causas pós-renais ou obstrutivas. Já nos pacientes internos de enfermaria, a principal etiologia vai ser a pré-renal, 40% renal e 5% pós-renal. Dentro das etiologias pré-renais, nós vamos ter aquelas associadas à depressão de volume intravascular, redução do débito cardíaco, vasoconstrição renal e agentes farmacológicos que prejudicam a autorregulação. Dentro do grupo da depressão de volume intravascular, nós vamos ter as hemorragias, perdas gastrointestinais, renais, perdas por pele e mucosa, perdas para terceiro espaço e ingestão reduzida. Basicamente, estamos falando de pacientes com baixo volume efetivo, pacientes que estão hipovolêmicos. Nos pacientes que têm redução do débito cardíaco, nós estamos falando de pacientes que vão ter a perfusão renal prejudicada porque a bomba cardíaca ela está defeituosa. Se eu não consigo manter o meu débito cardíaco, eu não consigo gerar perfusão renal adequada e, por isso, o meu órgão entra em sofrimento. São doenças associadas vasodilatação sistêmica, como sepse, anafilaxia, pacientes com doenças do miocárdio, infarto agudo do miocárdio, choque cardiogênico. De vasoconstrição renal, nós temos o uso da noradrenalina, da ergotamina, a síndrome hepatorrenal associada à cirrose hepática. E nos agentes farmacológicos que prejudicam a autorregulação, nós temos o uso do IECA, do BRA e dos anti-inflamatórios não esteroidais. Nas etiologias renais, nós podemos ter doenças intrínsecas que vão envolver vasos renais de grande calibre, podendo acontecer tromboses de artérias ou veias renais, doenças do glomérulo e da microvasculatura renal, onde nós podemos ter a glomerulonefrite rapidamente progressiva, que vocês viram na aula com o Antônio, as glomerulonefrites agudas, as vasculites. Nós podemos ter doenças vasoespásticas ou hematológicas. Nós temos também as doenças que são caracterizadas pelo dano tubular, dos quais cerca de 80 a 90% vão ser a necrose tubular aguda que vimos na última aula. Dessa forma, podemos dizer que a necrose tubular aguda é uma das maiores causas de lesão renal aguda nos pacientes internos e nos pacientes em UTI é talvez a principal causa de lesão renal aguda na maior parte das instituições. Temos também as outras doenças tubulointersticiais agudas, que incluem a nefrite intersticial aguda, que também vimos na aula anterior, nos pacientes transplantados, rejeição celular. Além disso, podemos ter infiltração por linfomas, leucemias, sarcoidoses e outras doenças. Nas etiologias pós-renais, nós vamos ter obstruções baixas, ou seja, obstrução uretral, como por exemplo na hiperplasia prostática benigna, e vesicais, do colo vesical, da bexiga, no caso.
Se a obstrução for alta, ou seja, se a obstrução for ureteral, para que exista lesão renal aguda, essa obstrução ela tem que ser bilateral ou acontecer em pacientes com rim único. Existe, todavia, nos pacientes com litíase urinária, uma situação onde a obstrução por um cálculo ureteral unilateral pode levar a um vasoespasmo, a um espasmo da musculatura lisa do ureter contralateral, causando uma lesão renal aguda. Mas esse quadro, ele é raro. Voltando para os nossos 3 casos, uma vez que a gente definiu quem tem lesão renal aguda, nós precisamos entender o porquê que isso aconteceu. Uma forma de fazer esse diagnóstico diferencial é tentar seguir um passo a passo de testes terapêuticos de avaliação clínica. Por exemplo, nosso primeiro passo pode ser checar o status volêmico do indivíduo, visto que cerca de 55% dos pacientes internos têm como etiologia a pré-renal e 35% dos críticos têm também como etiologia pré-renal, um primeiro passo, checando o status volêmico, pode nos permitir, por exemplo, perceber se esse indivíduo tem ou não hipervolemia. Se esse paciente não tem hipervolemia e, na verdade, o quadro clínico sugere hipovolemia, nós podemos tentar fazer pequenas alíquotas de volume para esse paciente. Se o problema for de fato uma pré-renal, ao começar a instituir a hidratação e retornar com a perfusão desse doente, muito provavelmente ele vai voltar a urinar. Se esse paciente estiver hipervolêmico ou estiver euvolêmico, nós podemos checar se a bomba cardíaca dele está adequada. Se esse paciente estiver com um choque cardiogênico ou com um comprometimento agudo da função cardíaca, ou seja, com o seu débito cardíaco prejudicado, uma opção seria iniciar a infusão de inotrópicos, como por exemplo a dobutamina. Se o problema está na bomba cardíaca, ao prescrever para esse paciente a infusão de dobutamina, muito provavelmente, ao melhorar o débito cardíaco, esse paciente também vai voltar a urinar. Num segundo passo, que pode acontecer de forma concomitante ao primeiro, nós podemos passar uma sonda vesical nesses pacientes. Se existir uma causa obstrutiva baixa, ou seja, no colo vesical ou na uretra, ao passar a sonda, esse paciente vai evoluir com grande débito urinário, com resolução do quadro pós-renal. Devemos lembrar que muitas vezes os pacientes que estão internos na UTI já estão em uso de sondas vesicais. E, eventualmente, eles param de urinar e apresentam anúria. Muitas vezes essa anúria acontece não por um quadro intrínseco ou pré-renal. Na verdade, ele acontece porque essa sonda ela pode obstruir. Uma forma de resolver esse problema é trocar a sonda. Quando vocês virem um paciente internado na UTI com anúria, sempre suspeitem da possibilidade de existir uma obstrução da sonda e o paciente está apresentando, na verdade, um quadro pós-renal. Se nenhum dessas duas tentativas derem certo, se não houver resposta alguma, nós vamos partir para a investigação armada, das quais nós devemos utilizar bioquímica urinária, que vai nos auxiliar a diferenciar a necrose tubular aguda de um quadro pré-renal e de reconhecer uma glomerulopatia, o exame de imagem, que vai nos permitir avaliar se pode existir uma obstrução alta, ou seja, ureteral bilateral, e também diferenciar quadros crônicos de agudos, e naqueles que a bioquímica urinária e os exames de imagem falharem,
nós podemos indicar a biópsia renal em casos selecionados. Retornando para os nossos pacientes, o nosso primeiro passo nesse caso seria checar o status volêmico. Se a gente observar aqui no paciente do 1, é um paciente que chega para a gente com sede, redução não quantificada do débito urinário. Esse paciente faz uso crônico de diurético, está hipotenso, uma hipotensão que piora quando ele fica em pé, o turgor da pele está reduzido, ele não tem sinais de congestão pulmonar e as mucosas estão secas. Esse paciente está euvolêmico, hipervolêmico ou hipovolêmico. Já a nossa paciente 2, que é uma mulher de 68 anos, ela tem hipotensão ortostática e faz uso de diurético. Mas nós não temos nenhum outro sinal clínico evidente que exista hipervolemia ou hipovolemia. Essa hipotensão ortostática, nesse caso, pode se dever pura e simplesmente à anemia importante dessa paciente. Muito provavelmente, essa é uma doente que está euvolêmica, hipervolêmica ou hipovolêmica. Já a nossa paciente 3 é uma mulher que tem todos os seus parâmetros clínicos e hemodinâmicos em curva de melhora, que tem uma pressão normal, que não tem sinais de congestão pulmonar, não tem edemas, mas não tem também alterações de mucosa, turgor da pele, hipotensões. Essa paciente, então, está hiper ou euvolêmica? Como nós vimos, o homem 1, ele provavelmente está hipovolêmico, a 2 provavelmente normovolêmica e a 3 normovolêmica. Nosso segundo passo, que pode acontecer concomitante ao primeiro, nós passamos uma sonda nesse primeiro senhor, onde saiu 1 litro, ou seja, houve débito urinário abundante com a passagem da sonda, mostrando que esse paciente, na verdade, poderia ter tido uma redução não quantificada do volume urinário por alguma causa obstrutiva baixa. Passamos a sonda na mulher 2 e saiu apenas 100 ml, algo insignificante, mostrando que ela não tem quadro obstrutivo baixo. E a mulher do 3, ela já estava na UTI em uso da sonda, e a sonda dela já estava com um débito urinário de 2 litros em 24 horas, um débito adequado e aceitável. Portanto, ela já não tinha obstrução e nem seria necessária trocar a sonda. Fixando a nossa atenção no paciente 1, que é um paciente que tinha um status volêmico depletado, ele tinha uma hipovolemia efetiva e que teve uma saída de 1 litro de urina, nós podemos dizer que, ao checar o status volêmico e reconhecer a hipovolemia, nós optamos por fazer pequenas alíquotas de soro. E ao fazer essas alíquotas de soro, o paciente saiu de uma diurese de 0,3 ml/kh para 1 ml/kh. Ou seja, após hidratar o paciente saiu de uma oligúria para um débito urinário normal, mostrando que ele teve resposta a expansão com volume, ou seja, esse paciente tinha um componente pré-renal de lesão renal aguda. Ao passar a sonda e evidenciar a saída de 1 litro de urina, nós também podemos dizer que esse homem tinha uma componente pós-renal de lesão renal aguda, ou seja, esse paciente tinha uma lesão renal aguda cuja etiologia era uma hipovolemia efetiva, ou seja, um quadro pré-renal, e um quadro pós-renal. Percebam que ele, no dia seguinte, teve uma creatinina que saiu de 4,1 para 1,5 e uma ureia que saiu de 295 para 175, ou seja, a partir do momento em que hidratamos o doente e passamos a sonda e resolvemos o problema da obstrução, esse doente apresentou melhora da disfunção renal. E me digam, por que esse senhor teve um quadro obstrutivo baixo? Se a gente voltar para a história dele, a gente vai ver que esse paciente tinha disúria, estrangúria e febre há 6 dias.
Esse paciente tem 68 anos. Muito provavelmente, ele tem uma hiperplasia prostática benigna e apresentou um quadro de prostatite. Ele tem febre, disúria e estrangúria. Ao apresentar um quadro de prostatite, ele pegou uma próstata já hipertrofiada e, ao ficar inflamada, essa próstata aumentou o seu volume, comprimiu a uretra, fazendo com que esse homem ficasse com um quadro obstrutivo. Ele tem, então, a lesão renal aguda CADIGO 3, porque a creatinina era maior do que 4, secundário a um quadro pré-renal por hipovolemia e pós-renal por obstrução uretral por prostatite aguda. Percebam que não foi necessário nenhum outro exame senão aqueles de avaliação da função renal. Já a paciente 2 e 3, essas pacientes estavam normovolêmicas e não tiveram sinais algum de quadro obstrutivo. Portanto, nós ficamos perdidos em qual seria a etiologia da alteração dessas mulheres, da alteração da função renal delas. Se eu chequei o status volêmico, eu descartei a causa obstrutiva, o que eu posso fazer em seguida é complementar o meu estudo com a avaliação da bioquímica urinária e dos meus exames de imagem. Na bioquímica urinária, como nós vimos na aula de necrose tubular aguda, um dos exames essenciais e que sempre cai em prova de residência é a fração de excreção de sódio. Nessa situação, nos pacientes com quadro pré-renal, a fração de excreção de sódio vai ser menor do que 1%. E por que ela vai ser menor do que 1%? Basicamente porque o meu corpo ele vai estar ávido por sal e, consequentemente, por água. Eu preciso restaurar a minha volemia efetiva. Então, o meu rim ele vai reabsorver o máximo de sódio possível através dos meus túbulos. Então, a minha fração de excreção de sódio vai ser menor do que 1%. Por outro lado, na necrose tubular aguda, por mais que o meu corpo precise reabsorver sódio, ele não vai conseguir fazer isso. Por quê? Porque os meus túbulos estão necrosados, eles estão doentes, eles não são capazes de exercer a sua função de forma adequada. Então, a minha fração de excreção de sódio vai ser maior do que 1%. Um exame também muito importante no contexto da lesão renal aguda e que deve ser solicitado sempre que possível na investigação complementar é o sumário de urina. O sumário de urina vai me possibilitar avaliar se esses pacientes eles possuem de glomerulopatias, por exemplo. Além disso, vão nos permitir identificar sinais indiretos ou diretos de necrose tubular aguda ou nefrite intersticial aguda. Não sei se vocês se recordam da história que eu contei sobre a formação dos cilindros pelos túbulos durante a nossa aula de avaliação da função renal, mas basicamente os nossos túbulos vão produzir uma proteína chamada proteína de Tan-Hoffmann. Essa proteína viscosa que é produzida no túbulo muitas vezes vai acabar permitindo que se aderam determinadas células que passam pela nossa filtração glomerular ou que são descamadas durante a passagem pelo túbulo. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente com glomerulopatia, o processo inflamatório, por vezes, vai permitir a passagem de hemácias dismórficas, que vão ter que se espremer e vão modificar a sua forma para passar pelas fendas de filtração. Essas hemácias que vão estar dentro dos túbulos, elas vão se aderir à proteína de Tan-Hoffmann e vão produzir os cilindros hemáticos, que são visualizados nas glomerulonefrites e nas vasculites. Por outro lado, em processos infecciosos e também na nefrite intersticial aguda, pode haver a passagem de uma quantidade grande de leucócitos e esses leucócitos podem se aderir à proteína de Tan-Hoffmann formando os cilindros leucocitários.
Por outro lado, na necrose tubular aguda vai acontecer morte e descamação de células tubulares, células epiteliais do túbulo. Essas células que descamam e caem no túbulo também podem se aderir às proteínas de Tan-Horsford e formar os cilindros granulosos. Dessa forma, se eu olho o meu sedimento urinário, se eu olho o meu sumário de urina e eu percebo um sumário de urina basicamente normal, eu provavelmente tenho um quadro pré-renal ou pós-renal. Se eu vejo um sumário de urina rico em alterações, com cilindros leucocitários, eosinófilos, hemácias não dismórficas, eu vou ter provavelmente um paciente que dentro de determinados contextos podem ter nefrite intersticial aguda. Se eu vejo um sumário de urina com células tubulares, cilindros granulosos, eu vou pensar na necrose tubular aguda. Se por outro lado eu vejo hematúria dismórfica, cilindros hemáticos, eu vou pensar em vasculites ou glomerulonefrites. Percebam então que esse exame simples e barato, extremamente disponível, é muito útil para compreender a etiologia da lesão renal aguda dos nossos pacientes. Os exames de imagem vão permitir entender se existem, por exemplo, quadros obstrutivos altos, onde nós vamos evidenciar hidronefrose. Ele também pode nos permitir diferenciar quadros de lesão renal aguda de quadros de doença renal crônica. Na doença renal crônica, eu não consigo perceber muito bem a diferenciação do que é córtex do que é medula. Além disso, o córtex ele vai estar afilado. O rim também vai estar pequeno. Diferente do rim agudo, onde nós podemos perceber um tamanho normal e uma diferenciação clara do que é córtex do que é medula. Nós podemos ver outras etiologias de doença renal crônica, como por exemplo, rins policísticos. A propedêutica, então, com exames de imagem, vai nos permitir tanto identificar casos de doenças renais crônicas, a doença renal crônica propriamente dita e instalada, perceber um rim com comprometimento agudo ou obstruções altas. Voltando então para os nossos pacientes, na nossa paciente 2, que nós acreditávamos que era uma paciente que não tinha lesão renal aguda, porque a sua história era compatível com de uma doença renal crônica, nós pedimos um exame de imagem e confirmamos a nossa hipótese. Ela tem um rim pequeno, sem dissociação córtico-medular. Então, de fato, essa mulher não tem lesão renal aguda. Ela tem doença renal crônica e a taxa de filtração glomerular a coloca como uma paciente com doença renal crônica em estágio final. Já a nossa terceira paciente, ela tem um rim com dissociação córtico-medular preservada, um córtex também preservado no seu tamanho e um tamanho renal normal. Logo, ela não tem doença renal crônica. Nós também não estamos observando hidronefrose, então essa mulher não tem um quadro obstrutivo alto. Quando avaliamos o sumário de urina dela, percebemos um sumário de urina com cilindros granulosos e células tubulares, o que nos sugere necrose tubular aguda. Quando avaliamos a fração de excreção de sódio, nós percebemos que ela é maior do que 1%, diferenciando esse quadro de pré-renal e nos mostrando que essa paciente provavelmente tem um quadro renal, com o sumário de urina que nos esclarece que se trata de uma necrose tubular aguda. Como vimos, a necrose tubular aguda tem múltiplas causas. Nesse caso, algo que nos sugere a etiologia da necrose tubular aguda é o uso do antimicrobiano da classe dos aminoglicosídeos gentamicina. Dessa forma, nós temos uma paciente com lesão renal aguda por NTA por gentamicina. Quando nós vamos indicar a biópsia renal?
A biópsia renal ela vai ser indicada em pacientes com lesão renal aguda apenas quando excluídas as causas pré-renais, pós-renais, por nefrotoxicidade, necrose tubular aguda ou infecções. Ou seja, apenas nos casos onde a etiologia não ficou plenamente esclarecida e onde a biópsia renal pode nos fornecer dados que vão mudar a nossa conduta. Por último, no nosso terceiro passo, uma vez que identificamos a lesão renal aguda, nós devemos entender quais são as estratégias de tratamento que nós podemos empregar para manejar esses doentes. Nós podemos dividi-las em medidas conservadoras, ou seja, eu vou entender o que está acontecendo e vou tentar tratar cada uma das consequências da lesão renal aguda, e o tratamento dialítico, que será iniciado principalmente quando as minhas medidas conservadoras, ou seja, clínica, falhar. A nossa clínica da lesão renal aguda, ela vai estar relacionada a um desequilíbrio hídrico, ácido básico, eletrolítico e numa falha na remoção de escórias. A perda do equilíbrio hídrico vai levar a congestão, edema agudo pulmonar, hiponatremia. A perda do equilíbrio ácido básico, a acidose metabólica. Do equilíbrio eletrolítico, nós vamos ter hipercalemia, hipertensão, hipocalcemia, hiperfosfatemia. E o prejuízo na remissão de escórias vai nos levar à síndrome urêmica. Nós vamos tratar as disfunções do equilíbrio hídrico, tentando deixar o paciente normovolêmico, ou seja, dando volume quando hipovolêmico e dando diurético quando hipervolêmico, da acidose metabólica e dos distúrbios eletrolíticos através das medidas que aprendemos nas aulas anteriores, e a síndrome urêmica, quando presente, através da diálise. É importante lembrar que nós devemos sempre evitar nova lesão. Se eu tenho um paciente com lesão renal aguda por necrose tubular aguda, e eu sei, porque eu vi na última aula, que a necrose tubular aguda tem 3 fases, e que da segunda, que é a de manutenção, para a terceira, que é a de recuperação, eu preciso ter um organismo livre de mecanismos que vão agredir o meu rim. Senão eu jamais vou conseguir sair de manutenção para de recuperação. Basicamente, é simples assim. Como que eu vou fazer esse manejo? Eu vou prevenir lesão adicional, tentando manter a pressão arterial média maior do que 80 milímetros de mercúrio. Eu vou evitar hiperglicemia, porque a hiperglicemia faz com que o meu paciente tenha uma diurese osmótica, que pode levar à desidratação. Eu vou checar diariamente a prescrição do meu paciente, tentando entender se existem novas medicações prescritas. Se não, eu vou manter a checagem diária. Se sim, eu vou tentar suspender as drogas que vão interferir na perfusão e função renal, como IECA, BRA e anti-inflamatórios. Eu vou suspender todas as drogas nefrotóxicas, se possível, e eu devo ajustar todos os dias a dose dos medicamentos pela minha função renal. Essas medidas gerais parecem ser muito simples e não muito importantes, mas na verdade elas são essenciais para poder ofertar para o nosso paciente a chance de interromper o processo de lesão renal aguda e fazer com que o nosso paciente possa recuperar a sua função o mais rápido possível. Dentro das medidas conservadoras, eu devo ter atenção para manter o status volêmico do meu paciente adequado. Isso através da administração de fluidos ou do uso de diuréticos. Nos pacientes que estão euvolêmicos, a infusão de fluidos
deve ser igual ao débito urinário do paciente, mais 300 a 500 ml por dia. Ou seja, se eu estou dando água, soro, medicamentos para o meu paciente num total de 2 litros, isso significa que eu preciso urinar pelo menos 2 litros, ou 1,5 litro se a gente considerar as perdas insensíveis de 500 ml, para que eu possa ter um balanço neutro. Se o paciente estiver urinando 1 litro, eu preciso tentar restringir a entrada de líquidos para cerca de 1,5 litro ou 1 litro. Se o paciente está hipervolêmico, a infusão de fluidos deve ser menor do que o meu débito urinário. Eu devo urinar mais do que está entrando de líquido para mim. Se eu estou hipovolêmico, eu devo tentar fazer com que meu paciente receba a correção de fluidos adequada ou manter a infusão de fluidos igual ao débito urinário mais 500 ml por dia. Quanto ao uso do diurético nesses pacientes, nós devemos lembrar que esses diuréticos eles não vão aumentar a mortalidade e eles não vão ser nefrotóxicos se utilizados de forma adequada. E como é a forma adequada de usar diuréticos em pacientes com lesão renal aguda? Basicamente, vai ser quando o paciente estiver hipervolêmico, ou quando o balanço dele estiver positivo sem que eu deseje que ele esteja positivo. Ou seja, eu não devo indicar diuréticos para pacientes que estão desidratados. Um exemplo. Você está numa enfermaria e é chamado para avaliar uma paciente que está internada com diarreia. A enfermeira está muito preocupada porque essa paciente está urinando em 24 horas apenas 400 ml. Preocupado com isso, você vai pensar se vai indicar diurético ou não para essa paciente. Ao examinar a doente, você vê que ela está francamente desidratada. Essa paciente está tendo cerca de 2 litros de perda intestinal pela diarreia. Nessa paciente com 2 litros de perda pela diarreia e desidratada, a oligúria é um mecanismo de defesa. Ela está tentando reabsorver o máximo de sódio possível e, consequentemente, de água, concentrando a urina, para que ela não morra de desidratação. Se você indicar o diurético nessa situação, você vai piorar o quadro da paciente, porque você vai aumentar a perda de água e de sal e ela vai ficar mais hipovolêmica. Nesse sentido, essa paciente vai se beneficiar, na verdade, de fluido. Quando você deixar a paciente hidratada de novo, a oligúria vai ser resolvida. Por outro lado, você vai avaliar um outro paciente. Esse paciente ele está recebendo por dia cerca de 2 litros de líquido, tanto por via oral quanto por via EV. Só que esse paciente ele está edemaciado, ele está com falta de ar, com estertores bolhosos, mostrando que esse paciente tem congestão pulmonar, e ele está urinando apenas 1 litro por dia. Ou seja, todo dia ele está acumulando cerca de meio a 1 litro. Esse paciente sim tem indicação de fazer uso do diurético. Ao implementar o diurético e aumentar o volume urinário dele, você vai estar auxiliando ele a negativar o balanço, ou seja, urinar e perder mais líquido do que entra. E com isso, você vai auxiliar esse paciente a resolver a sua hipervolemia. Por vezes, nós vamos dizer que um paciente ele tem hipervolemia refratária, ou seja, que ele não respondeu ao diurético. Quando que eu posso dizer que um paciente tem hipervolemia refratária? Se você vê um paciente hipervolêmico e oligúrico, você pode fazer um teste de estresse da furosemida, onde você vai usar 1 mg por quilo de furosemida, se o paciente não usava furosemida previamente,
ou 1,5 mg por quilo se ele já usava furosemida antes. Se esse paciente urinar menos de 100 ml hora nas primeiras 2 horas, esse paciente tem uma hipervolemia refratária. O diurético não vai resolver e você vai ter que remover esse excesso de líquido através da diálise. Se por outro lado o paciente urina muito mais que 100 ml hora nas primeiras 2 horas, esse paciente é um paciente que respondeu ao diurético. E por que eu devo me preocupar tanto com a hipervolemia? Por que eu estou falando tanto de hipervolemia para vocês? Porque o acúmulo de fluido maior do que 10 a 20% do peso aumenta a mortalidade dos doentes. Além disso, ele aumenta o tempo de internação em UTI e da ventilação mecânica. Além disso, a hipervolemia piora a insuficiência renal, porque ela vai aumentar a pressão venosa renal e vai diminuir também a filtração glomerular. A hipercalemia, como vocês já viram na aula de potássio, ela deve ser abordada da seguinte forma. O primeiro passo é avaliar se existe alteração eletrocardiográfica. Se sim, eu devo estabilizar a membrana utilizando o gluconato de cálcio. Se não, ou se sim e eu já utilizei o gluconato de cálcio para estabilizar a membrana, eu devo utilizar medidas para redistribuir o potássio para o intracelular, como a nebulização com beta-2 agonista e a glicoinsulina, e para aumentar a perda de potássio por via intestinal, através do Sorcal, que é a resina de troca, ou da furosemida se o paciente estiver euvolêmico ou hipervolêmico via renal. Nos pacientes que falharem em responder às medidas clínicas, eu também irei indicar hemodiálise de urgência para tratar a hipercalemia. A acidose metabólica, como vimos na aula de distúrbios ácido-básicos, deve ser abordada da seguinte forma. Se houver acidose lática ou cetoacidose diabética, eu devo evitar o uso de bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio nessas situações fica restrita a, na cetoacidose diabética, a um pH menor do que 6,9 e na acidose lática, num pH menor do que 7,15. O bicarbonato de sódio pode ser utilizado para tratar a acidose metabólica com anion gap normal ou naquela associada apenas à lesão renal aguda, CADIGO 2 ou 3. E quando que eu vou indicar o tratamento dialítico para esses pacientes? Basicamente, as minhas indicações de diálise de urgência são a síndrome urêmica inquestionável, ou seja, a encefalopatia, a hemorragia e a pericardite urêmica, a hipervolemia intensa e refratária, a hipercalemia intensa, refratária ou recorrente, ou a acidose metabólica intensa, refratária ou recorrente. Lembrando, síndrome urêmica inquestionável ou hipervolemia, hipercalemia ou acidose metabólica refratárias ao tratamento clínico. E quando o paciente não preenche esses critérios de urgência, quando que eu vou indicar diálise para esses doentes? Bom, esse é um debate muito extenso e interessante na literatura médica da nefrologia. Alguns autores defendem a diálise precoce, outros a diálise tardia. E o que seria a diálise precoce? Seria iniciar hemodiálise com pontos de corte inferiores aos considerados padrão. E o que seria diálise tardia? O que nós costumamos chamar de diálise no tempo. Quando o paciente tem uma ureia maior do que 200, um potássio maior do que 6, refratário, um bicarbonato menor do que 15 ou um pH menor do que 7,15, refratários às medidas clínicas,
ou uma hipervolemia refratária. Qual seria a melhor abordagem? A diálise precoce ou a tardia? Os estudos eles não têm demonstrado benefício na diálise precoce na população geral. Nós podemos perceber que os maiores estudos demonstram não haver diferença em termos de mortalidade na diálise precoce ou tardia, fazendo com que a gente acabe optando pela diálise in time. Se a gente considerar um estudo do Akiki, nós podemos perceber que mais de 50% dos pacientes que foram alocados na estratégia de diálise tardia, que chamamos de in time, não precisou de diálise, quando comparados àqueles que foram colocados na estratégia precoce. Ou seja, metade dos pacientes não realizaram diálise e com isso não foram expostos aos riscos inerentes a esse método de tratamento, como sangramentos, infecções de catéter, arritmias cardíacas e etc. Existe benefício da diálise precoce em algum caso? Sim. A leptospirose é uma dessas doenças que se beneficiam da indicação precoce. Os estudos que chegaram a essa conclusão vieram de um grupo da professora Lúcia, lá da USP. Ela fez um estudo muito interessante no Emílio Ribas que conseguiu demonstrar que pacientes com síndrome de Weill, ou seja, com leptospirose grave, se beneficiavam de diálise precoce. Nós temos também o pós-operatório imediato de cirurgia cardíaca como uma indicação interessante e tem surgido evidências de que nas arboviroses, em outros quadros virais graves, a diálise precoce ela também pode ser benéfica. Quando que eu devo parar o tratamento dialítico? Bom, está aí uma outra questão muito polêmica. Nós ainda não temos dados robustos na literatura para nos dizer com certeza qual é o melhor momento de parar de dialisar o paciente. Todavia, um dos melhores fatores preditores de recuperação da função renal é a diurese. Quando o paciente passa a ter uma diurese maior do que meio litro em 24 horas sem diurético, e principalmente maior do que 1 litro em 24 horas sem diurético, ou maior do que 2 litros em 24 horas com diurético, geralmente são pacientes que vão ficar bem sem a diálise. Todavia, nós devemos ficar atentos para o controle dos distúrbios hidroeletrolíticos, ácido-básicos e da uremia. Os casos devem ser individualizados e discutidos entre o médico clínico e o nefrologista. Por que eu devo pensar em parar a diálise no momento oportuno? Porque a diálise ela prejudica a redução da função renal, porque ela está envolvida com a redução da diurese, episódios de hipotensão com hipoperfusão renal, ativação do sistema complemento, perda proteica, né? Então eu devo sempre que possível ponderar o risco e o benefício da diálise. Resumindo, os marcadores da função renal na lesão renal aguda vão ser a minha creatinina sérica e a diurese em ml/hora. Eu vou definir a lesão renal aguda em pacientes com aumento da creatinina sérica maior do que 0,3 em 48 horas, quando comparada à basal, ou um aumento da creatinina sérica maior do que 50% em comparação à basal em 7 dias, ou uma redução da diurese menor do que 0,5 ml/hora em 6 horas. Eu vou classificar esses pacientes através do KDIGO, de 2012, em 3 estágios que utilizam a creatinina sérica e a diurese. Essa classificação não define conduta, ela basicamente serve para uniformizar, classificar, estadiar e prever prognóstico. As etiologias, classificando de forma didática, podem ser pré-renal, renal
ou pós-renal? As pré-renais acontecem por hipovolemia ou falência de bomba, as renais por necrose tubular aguda, NIA, glomerulopatias, vasculites, e as pós-renais por obstruções baixas, ou seja, uretrais ou de colo vesical, ou ureterais bilaterais ou unilaterais em rim único. A minha clínica é elevação da creatinina, da ureia, do potássio, do fósforo, do magnésio, hipervolemia e acidose. Queda do sódio, do cálcio e do bicarbonato. Para avaliar o meu paciente e identificar a sua etiologia, eu devo checar o seu status volêmico e a função cardíaca. Se esse paciente ele estiver hipovolêmico, nós devemos infundir pequenas alíquotas de volume e avaliar se ele responde. Se esse paciente ele tiver uma disfunção cardíaca, um choque cardiogênico, uma queda do débito cardíaco, nós podemos introduzir inotrópico como a dobutamina e avaliar a resposta do doente. No segundo passo, que pode acontecer de forma concomitante ao primeiro, nós devemos instalar uma sonda vesical. Se houver grande débito urinário com a passagem da sonda, nós podemos dizer que esse paciente deve ter uma causa obstrutiva baixa. Essa medida ela não descarta as causas obstrutivas ureterais. Se eu não houver resposta com a primeira e ou com a segunda medida, nós devemos solicitar alguns exames. Na bioquímica urinária, nós devemos solicitar a fração de excreção de sódio e o sumário de urina, e nos exames de imagem, tomografia ou ultrassom renal. A bioquímica urinária vai nos auxiliar, através da fração de excreção de sódio, a diferenciar a necrose tubular aguda do quadro pré-renal e, no sumário de urina, vai nos auxiliar a identificar a possibilidade de existir glomerulopatias, necrose tubular aguda ou NIA. Os exames de imagem vão nos auxiliar a descartar casos obstrutivos altos e diferenciar a doença renal crônica de lesão renal aguda. Eu vou indicar diálise de urgência em pacientes com síndrome urêmica inquestionável ou com hipervolemia, hipercalemia ou acidose metabólica refratários. Eu devo me lembrar que a indicação de diálise fora da urgência é complexa e envolve a decisão de diálise precoce ou tardia. Atualmente, as evidências apontam que só existe benefício para a diálise precoce em pacientes com leptospirose, arboviroses, febre amarela ou pós-operatório imediato de cirurgia cardíaca. As medidas gerais que devem ser tomadas para manejar todo e qualquer paciente com lesão renal aguda envolvem avaliar a suspensão de ECA, BRA e anti-inflamatórios, evitar drogas nefrotóxicas, ajustar a dose de medicamentos diariamente, evitar balanço hídrico muito positivo e checar creatinina e débito urinário diariamente. É isso. Muito obrigado.